Então fala você ligado aqui no canal Vasco Connection, sou o Eduardo Ferrari, vamos falar de Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, para que você deixe o seu like, para que o vídeo ganhe mais alcance e acione também os sinos de notificações, para que você seja lembrado diariamente dos vídeos, dos conteúdos aqui do canal Vasco Connection, beleza? Rapaziada, vamos falar sobre as contratações, falar sobre o Alex Teixeira. Quero a opinião de vocês, peço sempre para que vocês deixem os comentários aqui embaixo, é muito importante seu comentário aqui no canal Vasco Connection, tá certo? Bom, o Vasco na temporada passada, no final da temporada 2020 para 2021, o Vasco teve a oportunidade de planejar, né, essa temporada, né, sabendo que iria disputar mais um ano de Série B e tudo mais, iria precisar contratar muitos jogadores, já que dispensou aquela renca de jogadores, enfim, que na época o Alexandre Pássaro trouxe para o Vasco. Enfim, não funcionou, temporada passada foi por água abaixo, e enfim, o Vasco contratou o Carlos Brasil para comandar, demorou muito, né? Passou pela cabeça Alexandre Matos, até o Rodrigo Caetano naquele primeiro momento, enfim, diversos nomes foram ventilados, mas quem acertou com o Vasco para comandar o futebol do Vasco ali nas últimas horas ali, respirando por aparelhos, Carlos Brasil. E o Vasco precisou, enfim, contratar esse monte de jogadores, né? Essa renca de jogadores, e o Vasco errou mais, tá, do que acertou, apostou em muitos jogadores, estou falando aqui de Zé Santos, entre outros jogadores. O Vasco, e ainda assim, continua com um time muito limitado, né, na Série B. Arriscou muito, Carlos Brasil, muito, muito mesmo. Aí, enfim, o planejamento demorou demais na temporada passada, né? Foi muito demorado, e eu cobrei isso nos vídeos aqui, falava aqui nos vídeos, olha, tá demorando muito, cadê os jogadores, quem vai comandar o futebol? E depois chegou, aliás, Zé Ricardo chegou na frente, né, do gerente de futebol, enfim, então foi tudo muito conturbado, foi tudo muito atrapalhado naquele primeiro momento, e eu tô aqui para ficar, enfim, já disse, quando eu tenho que criticar, vou criticar, quando eu tenho que elogiar, eu vou elogiar, mas a coisa não funcionou. Ou seja, está funcionando nesse momento, né, porque o Vasco ainda está no G4, uns trancos e barrancos, né? O time que foi muito bem no primeiro turno, sob o comando do Zé Ricardo, depois que o Zé Ricardo saiu, Emílio Faro assumiu, né, por 2 rodadas, foi bem, mas não mexeu no esquema, no jeito do time de jogar, né, jogando fechadinho, na retranca, tomando poucos gols, ganhando por 1-0, muitos jogos. Era assim, esse é o time do Vasco, é a maneira do Vasco jogar. Enfim, depois veio o Maurício Souza, uma conversa do Carlos Brasil, enfim, indicação do Zé Ricardo, não funcionou, embananou de vez, né? A coisa não andou, não foi para frente, o Maurício Souza não conseguiu, quis, na verdade, mudar a maneira do Vasco jogar, não tinha que fazer isso, não tinha que mexer, né? Tinha que continuar. Não funcionou, o Vasco foi queimando gordura no campeonato, como vocês sabem. Essa narrativa aqui, enfim, estou tentando mostrar para vocês, enfim, e buscar a opinião de vocês também, da onde estão os pontos, os erros, mas também temos que procurar acertos, né? Porque nós precisamos e vamos retornar para a Série A. Enfim, tem muita gente surfando na onda quando a coisa é negativa, né? E depois vai para a arquibancada achando que está cantando na alegria e na dor, e nós estamos passando pela dor. Eu falo sempre isso aqui, essas pessoas não apoiam, elas torcem para o Vasco perder para criticar, para poder continuar falando mal, para tentar, enfim, podem torcer aí para outros times, zero problema, não fazem falta no mundo vascaíno. Sabe, o Vasco precisa de torcedores do Vasco. O Vasco precisa dos torcedores que realmente construíram São Januário, que bateram recordes de sócios, enfim, do verdadeiro time da virada. O Vasco precisa do apoio do torcedor, precisa do carinho, né? Vamos criticar sempre o jogador que estiver mal, vamos criticar sempre quando a diretoria fizer besteira, na nossa opinião, né? Mas vamos ser Vasco.
Não vamos deixar de cuidar do Vasco, não vamos nos afastar do Vasco. Olha, durante 90 minutos, durante os treinamentos, eu vou apoiar. Enfim, voltando aqui, senão acabo, colocando a emoção à frente da razão, né? Então, enfim, o Vasco conseguiu construir um time para disputar a Série B. Né? Lá com Anderson Conceição, Thiago Rodrigues, Quinteiro, Yuri mais à frente, o Nenê. E aí a coisa começou a desandar depois, né? A zaga que não tomava gols no segundo turno começou a tomar uma renca de gols, gols bobos, né? Gols que dava para segurar, mas não conseguiu. E o Jorginho chegou depois, né? Às pressas, não tem culpa nenhuma, tá? Jorginho não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Não foi ele que montou o time, não foi ele que planejou o time, não tem que culpar o Jorginho. Não vou fazer isso aqui. Assim como eu não fiz com o Zé Ricardo lá atrás, sabe? Eu vou apoiar o Jorginho até o final. Até a última gota de sangue ali. Eu tenho certeza que ele vai conseguir. Mas muitas coisas foram erradas. Tá? Dentro do clube, dentro do planejamento do futebol do Vasco. Sabe? Por que tantas apostas? Sabe? Por que tantos erros? Tá? E no meio desses erros, eu vou comentar um acerto, né? Talvez por... acho que na minha opinião, uma escolha do Alex Teixeira em vir jogar no Vasco. Chegou no Vasco com o status de titular, de ídolo, cria, com 32 anos, passou pela China, pela Turquia, mas olha, o Alex Teixeira não teve uma pré-temporada no futebol brasileiro, ele ficou 12 anos fora do Brasil. Eu estou defendendo aqui o Alex, sim, porque a torcida do Vasco inteira, inclusive os que estão batendo de maneira injusta no Alex Teixeira, pediram para que o Alex Teixeira, pediam o retorno do Alex para o Vasco. Né? O cara retornou para o Vasco, não tem culpa nenhuma. O clube está atravessando pelo momento que atravessa, esse momento tenebroso, esse momento difícil, e em que a gente tem que se reinventar no futebol brasileiro, e aí o Alex vem sendo muito questionado pela torcida. Vocês, assim como eu, nós podemos questionar o futebol do cara, mas também temos que defender uma pré-temporada assim, até porque ele é um atleta profissional, precisa desse condicionamento, tá certo? E o Alex não teve isso no Vasco, né? Pegou o bonde andando, assim como o Jorginho, e assim como o Fernando Diniz na temporada passada. Eu vou perguntar para você, é uma boa o fim da era do Alex Teixeira no Vasco? O Alex Teixeira está sem clima para jogar no clube? Eu acho que é prematuro. Eu acho que vale muito manter o Alex no elenco. O Alex tem que ser titular desse time. Né? Eu acho que ele jogando no ataque, na frente, lá enfiado dentro da área, junto com o Egnaldo, vai incomodar o zagueiro. Um jogador com nome pesado, é um jogador de peso que veio jogar no Vasco e nós temos que apoiá-lo. Né? Nós temos que pedir, então, o Dedé pedindo para voltar, estou vendo algumas pessoas pedindo para o Dedé voltar para o Vasco. Pelo amor de Deus, com todo respeito ao futebol do Dedé, mas já com 34 anos, não funcionou no Atlético Paranaense, ninguém quer, agora volta para o Vasco. Não é assim. Né? O Alex Teixeira foi diferente. Acho que a maioria dos clubes do Brasil queriam o Alex Teixeira, contar com o futebol do Alex Teixeira, que resolveu jogar no Vasco. E o Vasco na Série B de Campeonato Brasileiro. Isso tem que ser aplaudido, isso tem que ser, sabe, tem que ser reconhecido pela torcida e por muita gente no Vasco. Então, do Vasco, né, e da torcida do Vasco. Eu tenho certeza que o torcedor de verdade, não torcedor modinha, que fica aí batendo, que fica aí sacaneando a instituição, enfim, torcendo por político A, B, C ou D. Não sou torcedor político, eu sou torcedor do Vasco. O Vasco errou pra caramba, precisa acertar e precisa voltar, né, para a Série A esse ano. Vai voltar. A decisão é contra o Londrina. A decisão, temos 7 jogos, 7 decisões. Tá? Nós temos um restante de campeonato. Não é o Londrina, a final não é contra o Londrina. O Londrina é mais uma das decisões. Daqui para frente serão 7 jogos. É nisso que o Jorginho tem que pensar, jogo a jogo, treino a treino. O Vasco chegou hoje, treinou pesado, no CT Moacir Barbosa, não teve refresco, e é assim que tem que continuar. Tá? Então, vamos tirar essa sombra, essa nuvem negra de que a decisão do Campeonato Brasileiro será contra o Londrina, porque não é.
Tá? A decisão do Campeonato Brasileiro, ela é, senão não seria pontos corridos, né? Seria um jogo só. E não é isso. Não é assim que o torcedor tem que pensar. Pensar jogo a jogo. Né? Temos 7 jogos, 7 decisões. Essa é a minha opinião e ponto. Não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha aí, vamos juntos, porque aqui é Vasco. Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.